Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos do campo de Tangará da Serra. É uma alegria muito grande poder estar falando com cada um de vocês. Muito feliz aí pela grande obra que tem sido realizada nesta cidade. Tive a oportunidade de plantar esse trabalho aí, foi algo assim muito exponencial no meu ministério. Aprendi muito aí nesta cidade. Quando o pastor Fernandes, com a sua visão exponencial de crescimento do reino de Deus, me passa esse grande desafio. Ele já havia mapeado a cidade de Tangará da Serra e disse: olha, é uma cidade muito linda, uma cidade ampla, algo assim tremendo, e nos enviou aí para Tangará da Serra. Quando chegamos aí, fomos empossados, na realidade, no quintal de uma casa. Não tinha igreja, não tinha salão ainda, e o pastor Fernandes aí, com muitas viagens marcadas, e nos deu posse aí em Tangará da Serra, na realidade, na área de uma casa, numa construção, no meio de um capim que tinha, e nós fomos empossados ali. E ele havia marcado de manhã a posse para a tarde. Quando foi à tarde, nós chegamos ali, um fato interessante, e que eu sempre, tirando lições aí com o nosso líder, chegou ali no momento da posse, um pouquinho mais cedo, chegou ali um pastor missionário, dizendo: olha, eu tenho mais de 18 pessoas, muita gente já que eu estou evangelizando e que já está comigo e tal, e eu quero estar junto nesta obra. E aí o pastor Fernandes nos chamou assim, à parte, e disse para ele, falou: olha, é o seguinte, nós não estamos precisando de pastor, não estamos precisando de missionário, não estamos precisando de ninguém aqui em Tangará da Serra, a não ser ovelha. Se vocês forem ovelhas, são bem-vindos, serão abraçados, nós vamos fazer a obra de Deus juntos. E disse assim, e nós saímos, entramos no carro com alguns pastores, e aí eu estava assim um pouco angustiado, e o pastor disse assim: não, fica tranquilo, porque se for pessoas que vão somar e que vão abençoar, ajudando o ministério, eles vão estar juntos. Se não for, não vai aparecer mais, pode ficar tranquilo. E foi justamente o que aconteceu. Nunca mais apareceram ali, e nós iniciamos então a obra ali na rua 26, alugamos um salão amplo, a casa morava no fundo da igreja, e nós começamos então esse trabalho ali. Foi algo assim, uma experiência muito grande. Tivemos algumas dificuldades, a gente sabe que o pastor Fernandes, através da Secretaria de Missões da Convenção, sempre nos ajudou, sempre nos abençoou ali. Não deixou faltar nada, mas os momentos difíceis de aflição, nós dirigindo o culto sozinho, não é fácil. E um dia eu liguei para o pastor Fernandes para falar: pastor, eu não vou entregar essa obra, e ele não deixou nem eu falar. Quando ele entendeu mais ou menos, ele já disse: não, olha, é o seguinte, você vai em tal lugar, realiza tal coisa, faz isso e aquilo, e não deixou nem eu falar. E aí desligou o telefone. E aí nós permanecemos, e graças a Deus uma grande obra tem sido realizada. E uma coisa que ficou no meu coração: algumas vezes a gente abrindo a igreja, só eu, a pastora Lília, o Júnior, a Luana, os meninos bem pequenininhos, e algumas pessoas passavam e às vezes diziam assim: ah, rapaz, fecha isso aí, larga isso de mão, isso não tem futuro. Só você tem coragem de abrir essa igreja para 3 pessoas, larga isso de mão. E nós permanecemos firmes na palavra do nosso presidente, do pastor Fernandes, com uma grande visão. E depois nós fomos então substituídos pelo pastor Jonas Moreira, e depois o pastor Divino Camilo chega aí em Tangará da Serra para dar continuidade a essa tão grande obra. E hoje eu fico muito feliz, até porque já havia conversado sobre isso com o pastor Divino Camilo. Era um sonho meu, na realidade, em primeiro lugar do nosso presidente, do nosso líder, mas eu tinha um grande sonho de ver uma grande obra realizada em Tangará da Serra, até porque nós ouvimos muitas coisas negativas. E hoje eu quero parabenizar o pastor Divino Camilo por esse tão grande trabalho, por essa tão grande obra que todos nós estamos vendo hoje sendo realizada. Parabenizar o nosso líder, pastor Fernandes, não só por Tangará da Serra, mas por todo o estado de Mato Grosso, que hoje todas as cidades, nós pisarmos em Mato Grosso, nós temos madureira plantados para a glória do Senhor Jesus. Parabéns a todos vocês. Tangará da Serra está de parabéns. Parabéns, pastor Divino Camilo. Um abraço a todos. Um beijo no coração de cada um. E Deus abençoe poderosamente. Vamos para frente, porque muita coisa Deus tem a realizar através de cada um de vocês. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui falando sobre o pastor Jonas, o período que nós tivemos à frente do trabalho em Tangará da Serra. Eu quero dizer o seguinte, que o pastor Jonas era um grande homem de Deus, uma pessoa muito humilde, dedicada. E o período que nós tivemos em Tangará da Serra foi um período de muita experiência, né? Onde estava tudo praticamente no começo. Passamos por algumas dificuldades, mas as vitórias foram maiores. Eu lembro, né, como era difícil, né? Às vezes nós recebíamos muitas pessoas vindas de outras igrejas, mas sempre tinha aqueles que estavam aceitando Jesus, que estavam sendo discipulados, né, por nós. E o pastor Jonas, ele era uma pessoa assim que queria ver a obra de Deus crescer. Eu acredito que naquele momento não era propício, né, a criarmos congregações, né, mas ele queria ver a obra de Deus crescer. Então, quando nós viemos para Tangará, tínhamos já um ponto de culto, né, que era no Alto da Boa Vista. E depois ele criou outro ponto de culto no Jardim Esmeralda, no Dona Júlia. E houve sim muitas dificuldades. Mas nós acreditamos que tudo é permissão de Deus. Tudo acontece por permissão de Deus. E o importante, que eu quero ressaltar aqui, é nós acreditarmos na visão do nosso presidente. Ele teve um grande sonho de implantar a Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Tangará da Serra. A pastora Marilda abraçou essa causa. O pastor Jonas também. O pastor José Camilo. E o que nós estamos vendo hoje? A concretização de um grande sonho. O período que nós tivemos em Tangará, nós aprendemos muito. Eu sou testemunha, né, de como foi maravilhoso os nossos cultos. Nós tínhamos o culto de terça-feira, que o pastor Jonas até intitulou como o culto do Mocotó, porque não era um culto muito doutrinário, não. Era porque no final do culto servia um caldo de mocotó, que depois foi ampliando, né? A irmã Nadir também fazia canjiquinha, caldo de feijão. E foi uma ideia tão interessante e que deu certo, né? Que depois continuou se fazendo. Depois o pastor Divino chegou, continuou também fazendo, né, esse trabalho. E nós podíamos observar que as pessoas vinham para o culto do Mocotó. Eles vinham sim. Eu sabia que no final do culto ia servir, né, um lanche, né, um almoço, um jantar, né? E outra coisa também que marcou, que às vezes a gente vê fotos, a gente fica relembrando, era um micro-ônibus que nós tínhamos, que nós transportava os irmãos, buscava os irmãos das congregações para estarem nas terças-feiras, né, para participar do culto. E outra coisa também que eu quero ressaltar aqui, que o pastor Jonas, ele era uma pessoa muito estudiosa da palavra de Deus, uma pessoa muito dinâmica. E os ensinos dele atraíam muitas pessoas, porque ele era muito didático, né? Ele gostava muito de ensinar a palavra de Deus através de áudios visuais. Ele utilizava muito quadro negro. E isso aí, eu posso observar hoje, o que eu sei, o que eu aprendi com o meu pastor Jonas é rico. É uma coisa que enriqueceu muito a minha vida espiritual. E hoje, eu observo também a igreja, aqueles irmãos que ainda, né, que no nosso tempo, que estão ainda firmes, né, que eu acredito assim, que nós temos que estar na presença do Senhor, buscar conhecimento e estar lado a lado ao nosso pastor, né, abraçar o sonho do nosso pastor. E eu acredito que os irmãos que ainda estão conosco daquela época foram aqueles que abraçaram, que acreditaram e que queriam ver a obra do Senhor realizada em Tangará da Serra. E eu agradeço muito a Deus, agradeço também ao pastor José Fernandes pelo acolhimento, por ter nos abraçado e ter nos recebido neste ministério.
né? Foi uma dádiva muito grande para nós. E nós somos muito gratos a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Porque Tangará da Serra é um sonho do pastor, do nosso pastor presidente. E aqueles obreiros, aqueles pastores que passaram por aqui e que hoje estão aqui é porque acreditaram e abraçaram este sonho. E são essas minhas palavras. E eu agradeço essa oportunidade, né? E um abraço a todos. E Deus é maior. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou